que a gente tem como discípulo de Jesus Cristo. Hein? Olha, é capítulo 10 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Vamos ver se dá para pregar ele inteiro. A gente vai, se não dá, a gente faz em 2 vezes. Aqui Jesus ele está enviando pela segunda vez os seus discípulos. Ele está enviando 70 ou 72. Algumas traduções falam de 70, outras 72. Por quê? Porque na verdade 72 é um múltiplo de 12. A primeira vez ele tinha enviado 12. Essa segunda vez ele está enviando 72. 72, agora essa segunda vez, significa todo mundo, todos os discípulos. A primeira vez foram só os 12, agora está enviando a gente, somos nós. Né? São os discípulos da época, mas também os de hoje. Né? Essa aqui é a nossa missão de levar as boas novas a toda a terra, até os requintos, nos cantos mais longe do planeta. Também nos cantos mais perto, né? Nos nossos vizinhos ou colegas de trabalho. Mas enfim, ele está aqui nos ensinando, a gente tem que ver isso sempre, que quando ele fala para esses discípulos, ele fala para a gente. Ele fala, somos nós, né? Os discípulos. Então vamos ler. Lucas capítulo 10. Versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, à cidade e aos lugares que ele planejava visitar. Não era qualquer lugar. Certo? A gente vê aqui que não é, eu vou para lá, eu vou falar para qualquer um. Não, é planejado. Os discípulos os enviou adiante, 2 a 2, à cidade e aos lugares que ele planejava visitar, que ele ia visitar depois. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Quem são esses? Quando a gente ora para nossos vizinhos, é simplesmente orar para que mais se convertem, para que mais se arrependem, para que mais sejam salvos. Hein? Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Isso é fato, hein? Quando a gente é de verdade convertido, a gente é como um cordeiro no meio dos lobos, porque todos vêm em cima, hein? Não, vocês estão errados, não é assim. Todos querem continuar com tradições, querem nos falar que isso aqui não é, que a gente é louco, etc, etc. O que eu estava falando agora na oração, que ninguém consegue entender a Jesus, a Deus, se não há o Espírito Santo, se não há uma conversão, um arrependimento. Não levem dinheiro algum. Me desculpe. Não levam dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extra. Isso é muito importante. Quer dizer o quê? Eles vão... É uma missão, né? É tipo uma missão que cada discípulo tem. Claro que tem o que é realmente escolhido, que recebe um apelo, né? Uma vocação de ser missionário. É realmente para dedicar a vida inteira dele a isso. São os missionários, como se fossem, na época, os apóstolos. Hein? Então, agora, todos nós somos discípulos, temos que divulgar a palavra. Mas quando ele fala, não levam dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, isso é claro que ele está falando, vocês não precisam de nada. Isso não é um trabalho, vocês não são remunerados, vocês vão ter que se acomodar onde estiver. Aqui não tem voucher, vocês não vão ter um voucher, vocês não vão ter provisão, nada. Isso é uma coisa que vocês fazem para mim.
Não é pelo dinheiro, não é por nada. Vocês vão, quem te acolhe vai te sustentar, te sustentar. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho, para não atrasar. Eles não tinham que parar, porque a gente vai ver, tem que continuar, eles tinham que ir de cá em uma casa. Né? Se a casa ou a cidade não os recebiam, então eles não era para ficar lá. Então, para eles não começar a perder a missão, o foco, porque quando você para, o que acontece? Não, mas você começa, então vamos lá, senão você perde o foco da tua missão. Né? Então ele fala aqui, não leve dinheiro, mas também não pare, não se detenha. Peraí, esse aqui certamente é um cara enviado na minha frente, eu tenho que falar com ele. Não é assim. Pode ser, pode acontecer, mas aí vem claramente. Mas no caso aqui, é para cumprir, para ir num certo lugar, é cumprir essa missão. Para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entraram então numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que viram ali foram gente de paz, de boa índole, hein? A benção permanecerá. Porém, se não for, a benção voltará a vocês. Permanecem naquela casa e comam, bebam o que lhes deram. Não é de pedir coisa. Não. Eu vou comer, vocês vão viver e comer do que vocês recebem. Não há exigência nenhuma a se ter. Eu vou providenciar se essas pessoas, e quando eles vão servir bem, eu vou definir isso, Deus, e vocês vão comer e beber o que vocês receberam. Pois quem trabalha merece seu sustento. Eu tirei aqui salário, porque isso aqui é uma tradução nessa Bíblia que foi traduzida por salário. Mas na Bíblia de Jerusalém, que está sei lá onde, ali, que são as origens, hein? Da Bíblia dos 70, a tradução, é sustento. Então não há essa ideia de trabalhar para o Evangelho, né? Para Deus. A gente não somos empregados de Cristo, somos escravos, hein? Servos. Então, se a gente é servo, a gente vai receber para nosso sustento. O resto, para quem não é missionário, é trabalhar para ganhar, para ter. Não fiquem mudando de casa em casa. Você vê, não, aqui não gostei muito não. A comida aqui não está muito boa não. Eu vou me mudar. Não é assim. O Senhor, Ele abre um caminho, a gente tem que entrar nesse caminho, um caminho que é estreito. Essa casa, às vezes, ela não corresponde, onde a gente, ou esses discípulos vão se aconchegar, é como a gente aqui na terra. Se os discípulos somos nós, essa é nossa casa, provisória. A gente tem que ficar nela, não é? A gente fica nessa casa, a gente faz com o que a gente tem. É pronto, a gente sabe que a gente vai ter um galardão, vai ter uma casa melhor. Só que a gente tem uma missão agora com Jesus. É levar as boas novas, a salvação para essa pessoa perto de onde a gente mora. Então, ou perto ou longe, dependendo do chamado. Mas se a gente não tem um apelo especial, a gente tem que se contentar do que a gente tem. É aonde a gente vive. A gente não tem que querer viver num palácio, sei lá onde, ou viver de coisas que não são a nosso alcance, ou que são viver de depravação, de coisas que não são de Deus. Quando entrar numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecem. É a mesma coisa que aqui ele fala de cidade em cidade, como ele fala de casa em casa. Curam os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até você. Mas se uma cidade, uma casa, se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos dos nossos pés
até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. Limpava, então, se sacou em outro lugar, no capítulo 9, vocês vão poder ler, quando ele envia os 12, ele fala a mesma coisa. Quando a casa não os recebe, vocês vão sacudir os seus pés, o pó de seus pés e retirar a bênção. Entendeu? Em sinal de desaprovação. E com certeza essa casa, como aqui essa cidade, e saibam disso, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Então imagina, alguém que não recebe os discípulos de Cristo, eles vão ser tratados no juízo pior que os que estavam morando em Sodoma e Gomorra. Pior, porque não rejeitaram, só blasfemaram, mas rejeitaram a Cristo, não é? Que aflição as espera. Corazim e Betsaida são cidades que estava recusando Jesus, ele estava fugindo. Jesus, naquela época, ele estava fugindo da Judeia. Ele estava indo para Galileia, porque eles queriam apedrejá-lo. Que aflição os espera, Corazim e Betsaida, porque se na cidade de Tiro e Sidom tivesse sido realizados os milagres que eu realizei, em vocês, há muito tempo que seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isto, vestindo os panos de saco e jogando cinza sobre as cabeças. Naquela época, isso que eles faziam em sinal de arrependimento. Hoje basta se arrepender, não é? Ele tinha falado que eles, logo antes, ele falou, vão quando a cidade lhes acolhe a casa, curam os enfermos. Está escrito no versículo 9. Então, é uma coisa que a gente não tem que ter medo de fazer. É curar. É quando a gente vê alguém que está com alguma enfermidade ou alguma doença, tem que ir lá. É curar, porque o Senhor é muito poderoso. É a gente que está com falta de fé. Eu me lembro, quando eu era mais novo, esses tempos para cá, não sei muito, mas antes eu chegava em qualquer uma pessoa, quando estava impondo as mãos, hoje também, se alguém precisa, quando tem necessidade. A gente vê a cura na hora, mas na hora. Ou a mudança de vida, o arrependimento, o choro, isso é instantâneo, é só impor as mãos. Então, assim, muito importante fazer isso. Por quê? Porque o Senhor, em Marcos, no final, os 3 últimos versículos do Evangelho de Marcos, ele fala, eu estarei com você, através de vocês eu farei coisas maravilhosas. Eu farei milagres maiores que eu fiz através de vocês. Então, é importante isso para as pessoas crerem. Porque senão, é muito mais devagar a evangelização. Uma vez que Jesus ele fazia milagres, porque as pessoas estavam espantadas. Elas criam por causa dos milagres, muitas vezes. É lógico. Então, hoje, da mesma forma, você vai impor as mãos em alguém que você sabe que está com um demônio, esse demônio é expulso. Então, tem muitas pessoas que vão ver e que vão já crer na hora. É importante não ter medo de fazer isso. Que aflição as versículo 16, né? Então ele disse aos discípulos, quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Vocês imaginam quantas pessoas já passaram aqui e não aceitaram a mensagem? Pela atitude, hein? É claro, porque senão estaria continuando, talvez até aceitar e estou continuando do outro lugar, mas a gente sabe, tem muitas pessoas que a gente fala e não aceita, mas isso é terrível, hein? Porque ele fala que se não aceita a gente, quando a gente fala, a gente é discípulo, a gente tem o Espírito Santo, e Deus nos vê, e Jesus nos vê como se fosse Ele mesmo. Quando a gente fala de Jesus,
A gente fala através do Espírito Santo, por Jesus. Então a gente, quando eles recusam, não crê ou não querem, eles estão recusando a Jesus mesmo, não a gente. Ah, não, pode parar de falar, eu não vou crer, eu não vou seguir essa Bíblia, não. Eles não estão recusando o que a gente está falando, estão recusando o próprio Cristo. Quem aceita a sua mensagem, que é a mensagem do Evangelho, também me aceita. Quem o rejeita, também me rejeita. Quem me rejeita, também rejeita o próprio Deus, aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Por isso que eu falo, a gente não tem que ter medo. Tem que falar, você está com demônio, você olha nos olhos. Você não está não, tá? Mas você olha nos olhos assim, você fala, sai agora. Ele vai sair, mas na hora. Não precisa ter muitas conversas, não. Até os demônios nos obedecem. Então ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Bom, esse aqui ele não disse em relação ao que estava acontecendo na hora lá, porque ele não tinha visto. Mas isso aconteceu em Isaías, quando ele se rebelou, Satanás, foi antes da criação do mundo, aqui, da criação de Éden, do homem. Então, Satanás tinha caído, é por isso que ele está falando, mas ele caiu, ele não tem mais poder sobre ninguém que está com Deus. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre tudo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Agora a gente tem que ver, tem umas pessoas que acham que pisar em cima, a gente vai poder pisar em cima de cobras, de escorpiões. Isso é figurado, é óbvio. Ele está falando, quem é a serpente, a cobra? É o diabo, não é? Os escorpiões são os demônios. Então, eles não poderão nos causar mal. Era para ilustrar, o diabo é igual a uma cobra. Ele vem para te matar. Os escorpiões são iguais a esses endemoniados aqui. Eles vão lhes atormentar. Então vocês têm poder sobre isso. Eles são poderosos, não são? Não matem. Mas você tem poder agora sobre esses endemoniados. É uma ilustração, hein? Porque já teve seitas que estavam manipulando, talvez vocês viram. Tem uns vídeos. Está em nome de Deus, de Jesus, manipulando serpentes. De repente o líder foi mordido e morreu. Porque vai um tempo, né? Depois, você não pode tentar a Deus com bobagem assim. Tem que entender, tem que ter o Espírito Santo para ter o entendimento, a compreensão justamente da palavra. Vamos ver então. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Tem muita gente que estão se aproveitando dessa autoridade, né? Estão brincando com o demônio. Quem te enviou? De onde você vem? Quanto tempo você está lá? Com quem você quer fazer? Sei lá o quê. Isso não pode. Isso não pode fazer, né? Claro. Não se alegre porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes são registrados no céu. É óbvio que eles vão obedecer, né? A gente, porque a gente está com o Espírito Santo. Mas não tem que começar a brincar com isso. Naquele momento, Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo e disse: vê aqui a prova que Jesus era um homem, nasceu ser humano. Porque como que ele poderia ser tomado naquele momento do Espírito Santo se ele fosse um espírito, assim, direto? Ele era um homem, né? Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai,
foi do teu agrado fazê-lo assim. Ele não escolheu pessoas humanamente sábias, inteligentes, para dar autoridade. Mas ele escolheu quem era verdadeiro e justo, que não mentia, que tinha justiça no coração. Isso que é maravilhoso. Aí esses sábios, teólogos e todos, eles não têm esse entendimento. Às vezes não têm essa autoridade. Eles só têm relato coisas da palavra, são estudiosos, mas não têm autoridade nenhuma. Por isso que ele fala que você escondeu. Porque todas essas coisas, sei lá, padre, tudo, eles não agem por Deus. Né? Meu pai me confiou todas essas coisas, que ninguém conhece verdadeiramente o Filho. Espera aí, vou ler. Né? Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece verdadeiramente as coisas. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser Jesus Cristo, o Filho. E aqueles a quem o Filho Jesus escolhe revelá-lo. Então a gente tem que se arrepender, tem que se converter, se arrepender, e aí sim Jesus vai nos revelar. Aí ele escolhe ainda a quem ele vai revelar, porque se você não está puro, não é sincero, não vai receber. Entendeu? Isso não é uma obrigação dele de dar a autoridade dele. Ele dá se ele quiser. Primeiramente, teria que para ter essa autoridade também tem que seguir umas regras, que ele mesmo fala. Tem que vir a ser uma nova criatura, tem que se batizar, para isso tem que renascer de água e de espírito, e certamente aí sim a gente pode ser um escolhido para ter essa autoridade. Agora, sem isso, certamente que não. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse, em particular, ele olhou para eles que tinham o Espírito Santo que ele tinha dado para poder espantar demônios, expulsar demônios e curar. Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Mesmo os profetas, eles receberam a profecia, mas muitos nunca chegaram a ver o acontecer. Eles tiveram que acreditar pela fé que realmente iria acontecer. Mas vocês não acham que eles queriam ter visto isso? É igual a gente também, né? É igual. Então, eles tinham o Espírito Santo, e falavam, a gente tem essa sorte não, essa graça, de poder viver essas coisas. Continuando, certo dia, um especialista da lei, um legista, na verdade não é nem um fariseu, eram esses líderes da lei, se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí, pense que ele estava vivendo na lei, naquela época. Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Já que você é um estudioso, um erudito, um teólogo. O homem respondeu: Amo o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E amo o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Só que ninguém faz isso, né? Ama o próximo igual. Ama a Deus mais que a gente, de toda a nossa alma. Está correto, faz isso. Aí vê como ele não fazia. O homem, porém, querendo justificar, para que ele precisava justificar se ele fazia suas ações, perguntou a Jesus: E quem então é o meu próximo? Não pode ser todo mundo qualquer um, não é? Aí Jesus respondeu com uma parábola, uma história. Hein? Então isso não é uma coisa que obrigatoriamente aconteceu. Jesus
respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém, ia para Jericó. Tem uns 30 quilômetros de Jerusalém a Jericó. É daqui para São Paulo, vai. Quando foi atacado por bandidos, como acontece aqui. Você vai a pé, você atravessa lá a floresta, eles vão te pegar o celular. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Os ladrões. Então o ladrão já não é meu próximo. Parece aqui. Quando ele não está. Vocês vão ver que tem quem é meu próximo. Por acaso, descia por ali um sacerdote, um bispo, um cara que é responsável naquela época, era responsável para receber os sacrifícios, se sacrificar, fazer esse tipo de trabalho, que era já um líder, hein? Tipo um bispo. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita, que seria também o servo dentro da casa do Senhor, fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Esses aqui são todos esses hipócritas que seguiam a lei, hein? Mas que diziam que seguia a lei, que era maravilhoso, que se vestia de traje, de religiosos e tudo. Hein? Então veio um samaritano. Agora a gente tem que entender o que é um samaritano, no caso dessa história que ele conta. A Samaria tem a Galileia, onde Jesus nasceu. Depois tem seria como o estado de São Paulo, depois tem Paraná, depois Santa Catarina, etc. Aí tinha lá a Galileia, Samaria e a Judeia. Juda era, naquela época, o estado que tinha sido fiel a Deus. Hein? Os outros se juntaram, era o Estado de Israel, que virou o Estado, era na época o Estado de Israel, que as outras 11 tribos. Hein? A tribo de Judá era quem tinha sido fiel. Então, os judeus, eles não gostavam muito dos samaritanos, porque eles faziam parte de Israel, dos outros estados. Então ele fala assim, agora você vê, esses que eram da igreja mesmo, que da lei, eles não ajudaram. Agora passam os samaritanos, que os caras não gostavam, porque diziam, realmente, não tinha sido fiel. Eles não, também os samaritanos não seguia os outros livros proféticos que tinham, de Isaías, Ezequiel. Eles não queriam saber deles, não. Só do Pentateuco. Só dos 5 primeiros livros da lei. O resto eles meio que rejeitavam. As profecias, esse tipo de coisa. Então, por isso que os judeus não gostavam deles. Aí... onde que eu estava? 33. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Quem é o samaritano que tem compaixão? Não é Jesus Cristo? Não veio um cara que ninguém gostou, que se chama Jesus? Então é ele mesmo, o samaritano. Ninguém gosta de Jesus Cristo. Quando eles vieram, eles gostavam de Deus. Falam, não, Jesus não, é um profeta. Ele não é Deus. Os judeus. Então, ele está contando essa história, Jesus, ele fala dele. Ele fala do que ele está trazendo agora, mas que eles estão o rejeitando. Tem que entender bem. Então veio um samaritano, tipo um Jesus, ao ver o homem teve compaixão, ele não tem compaixão da gente. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Jesus disse que ele faz. Ele vem nos salvar, ele vem nos ajudar, ele vem tratar da gente. Ele vem nos tirar das maiores encrencas da nossa vida. É igual. Depois coloca o homem em seu jumento e levou para uma hospedaria. Ele vai te tirar desse mundo. Jesus? Onde ele cuida de ti, onde ele cuidou dele. No dia seguinte,
deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Agora, essa aqui, claro, sou eu que estou falando. Mas a gente pode imaginar que Deus nos comprou, não é? Está escrito que Ele nos comprou a preço alto. Um preço mais alto que foi o preço da cruz. Quando Ele fala que Ele deu 2 moedas para o dono da hospedaria, quem será que é o dono da hospedaria? Jesus nos tira para nos levar para onde? Para o reino de Deus, não? Então, ele não está escrito em outros lugares que Jesus está advogando para a gente, está nos justificando perante o dono da hospedaria, perante o Deus, no reino. Cuide deste homem. Ele fala para Deus: não, calma aí, eu paguei para ele. Ele se converteu. Pode aceitá-lo. Entendeu? Eu lhes pagarei a diferença quando eu voltar. Um juízo, hein? Qual desses 3 vocês diriam que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Pronto. Quem ninguém daria crédito, hein? Agora imagine quem é hiper religioso. Isso que Jesus quer nos mostrar aqui, através dessa história. Adianta ser muito religioso, pôr um traje, ir lá, rezar, fazer as coisas, todas as missas, sei lá o que, para quem já praticou, vocês todos praticaram. Então, adianta isso para a nossa salvação? Não. Ele fala, não, porque quando alguém realmente precisa, é tudo tradição. Agora, quando alguém precisa, será que vai salvar essa igreja? Não vai. Será que o padre, ou sei lá quem, vai vir te levar para o céu? Não vai. Isso não representa Jesus. Eu estou falando dos católicos porque vocês conhecem, mas é qualquer uma religião. Não tem nada contra ninguém, vocês sabem isso. Não é uma coisa... mas é uma coisa que é muito fácil de entender. Qual desses 3 diria que é o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista, lá o teólogo, da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele, Jesus. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Aí sim, a gente tem que ajudar os outros, tem que evangelizar, tem que levar a salvação, a boas novas. Uma vez que eles se tornem irmão, a gente tem que dar nossa vida para eles, para nosso irmão. É isso que Jesus pede, hein? A gente dá a nossa vida para ele, mas para nós não está escrito que o verdadeiro amigo dá até a vida. E Jesus vai providenciar, mas se precisar, sei lá, o Elias ou alguém, qualquer um de vocês está numa encrenca, eu vou, não, peraí, está muito perigoso para mim, eu acho que é melhor te deixar morrer. Não é assim, não tem que ir atrás da ovelha perdida. A gente larga as 99 ovelhas para ir atrás do Wagmar que se perdeu. Eu tenho que ir atrás, é mesmo se eu... Talvez ele é um abismo que eu poderia arriscar cair junto. Talvez não tenha a força de levantá-lo, mas eu tenho que arriscar. É assim que funciona. Jesus fez isso. Ele pede isso da gente. Porque aqui é nada. A gente faz isso para a eternidade. Hein? Aí eu vou acabar. Vai dar super certo para acabar. Jesus e seus discípulos seguiram então a viagem. E chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Eu esqueci o nome dessa... Está lá em João, está escrito. Era onde? Você lembra da cidade? Não lembro. Não sei se é Betsaida, como chama? Betânia. É Betânia ou Betsaida? Uma coisa assim. É Betânia, a cidade. Chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, a Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. A Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi até Jesus
A Marta foi até Jesus para reclamar da Maria. Foi Senhor, não o incomodo que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Você vem, ela vai sentar com vocês e ninguém cuida de nada. Vocês acham que o suco vai chegar sozinho para vocês? Fala para ela, ó, que ela tem que fazer também, né? Me ajudar. Como que é essas coisas? Esses Maria e Marta eram irmãos do Lázaro, que Jesus amava muito. Ele morreu, Ele foi ressuscitado. Então, eles tinham muito, como a gente faz, tinham um bom relacionamento, intimidade. isso, muita intimidade. Por isso que ela foi falar isso, porque claro que ela não ia em qualquer um estrangeiro, desconhecido, falar: Senhor, não me incomoda que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar. Aí vejo que o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Para ele, era nada de importante. Você se preocupa com detalhes. Deixa essas coisas, faz depois. Senão vai atrasar a vida de quem? Se você não faz agora. Vem, que eu tenho boas novas para você. Aqui agora é a oportunidade. Eu venho de vez em quando, uma vez e nunca, quase, para cá. Então você não vai deixar os teus afazeres para ouvir? Eu que quase nunca venho, deixe para lá. Isso aqui é detalhe. A gente tem que saber colocar as prioridades, hein? Marta, Marta, não se preocupe, se inquieta. Inquieta com todos os detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Como é maravilhoso. Porque não é pelo esforço que a gente obtém a graça. Não é pelo, peraí, vou ter que fazer isso, vou ter que andar de joelho, vou ter que demonstrar trabalho, vou ter que bater ponto, porque é assim que eu vou obter a graça do Senhor. Não, tem nada a ver, isso aqui é tudo detalhe. É passageiro, a gente está nessa terra por pouco tempo. Então a gente tem que aproveitar da graça que o Senhor tem para a gente, de tudo que o Senhor está nos reservando. E procurar o que Ele tem. O que a gente tem que fazer é o contrário, é sentar com Ele, é ver com Ele: Senhor, o que você tem para mim? Qual é o meu ministério? Qual é o teu plano para mim aqui? Porque teus planos eu sei que não são meus. Então pode até coincidir. Mas quais são os planos? Eu quero entrar nos teus planos, eu quero entrar na tua estrada estreita. Então qual que é? Tem que sentar com Ele. Você já não sente. Ele fala que ela foi sentar, Jesus veio, Ele não veio nas nossas vidas. A gente tem que tomar o tempo de sentar com Ele. Se a gente continua a trabalhar, fazendo nossas coisas, nossa vida, como se nada tivesse, fala: não, isso não é importante, são detalhes, agora para. É bem que põe a tua prioridade. Ela fala: apenas uma coisa é necessária, é ter a nossa salvação. O resto não é necessário, não é? Então vamos, hoje a gente vai ter a ceia, hein? Então vamos aproveitar agora de ler. Eu ia ler em Lucas, mas eu vou ler em Coríntios mesmo. Cadê? Coríntios 11, hein? 1 Coríntios 11. É muito bom esse capítulo 10 de Lucas, né? Ele nos... Pode tirar um, por favor. Ele nos dá o... Eu que preparei, por isso que está mais bagunçado. Está bagunçado não. Mas está mais simples. Por isso que tá mais cheio o copo, né? Será? Então, eu estava falando que esse capítulo 10 de Lucas é muito bom porque ele nos conscientiza, hein, de quem é Jesus, de que é um discípulo dele, das prioridades que a gente tem que colocar nas nossas vidas. Para completar,
Realmente a ceia é maravilhosa porque ela vai nos lembrando do que Jesus fez para a gente, hein? Então vamos ler aqui, como sempre leio, como é importante, né, se examinar. Eu não vou ler, mas a gente lembra que é importante se examinar, que se a gente tem alguma coisa contra o nosso próximo. Agora que a gente viu quem são os nossos próximos, né? Não são os ladrões. Ele nunca falou, opa, você não aproveitou, você tem que procurar esse ladrão que machucaram ele. Não, é como quando ele fala, quando vocês entram numa casa, se há a paz nessa casa, vocês ficam, se não há, vocês não ficam. Se não há paz nessa casa, vocês não ficam. Então não adianta ficar em lugares que não querem, em lugares ruins. Agora, quando você vê que a pessoa quer e que ela recebe a mensagem, aí tudo bem. Então, vamos se examinar, hein? Se a gente tem alguma coisa, a gente já pensa e vá pedir perdão se for necessário depois desse culto. Ele falou assim: na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que entrego a vocês. Façam isto em memória de mim. Então a gente vai tomar esse pão em memória a Jesus. Então, como a gente sabe, isso não tem nada de especial nesse pão, mas é para se lembrar do sacrifício de Jesus, e não para se lembrar do pão. Esse aqui, ele é para nos lembrar o teu sacrifício, esse pão, Senhor. Que, Senhor, você sofreu, você foi mutilado em tua carne. Ela nos lembra o teu corpo, Senhor, que você deu para a gente. É isso que é importante nas nossas vidas. É essa a prioridade que a gente tem que procurar. A gente vai se lembrar dessa graça que a gente pode viver através do teu sacrifício. A gente vai tomar esse pão nesta lembrança. Em nome de Jesus, pode tomar. Senhor. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmado com meu sangue. Façam isso em memória de mim. Sempre que eu beber, em memória. A gente quer se lembrar, Senhor, em beber agora esse vinho. Senhor, que você derramou o sangue em aliança. Todas as outras alianças do Antigo Testamento foram agora revogadas, cumpridas. Agora a gente está debaixo dessa nova aliança que você firmou através do teu sangue que correu na cruz, através do teu sacrifício para nossos pecados. Você nos lavou, Senhor. Então a gente quer se lembrar dessa graça que você nos faz. Em nome de Jesus, podem tomar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor.